Bom, vamos falar da matéria de hoje. Só 1 a cada 6 registros de homofobia é investigado em São Paulo. Apesar disso, o número de BOs tem aumentado desde 2012. Os dados foram obtidos por meio aí da Lei de Acesso à Informação. Essa matéria saiu no UOL. No primeiro semestre deste ano, 36 boletins de ocorrências foram registrados, mas 6 apenas viraram inquéritos e foram abertos para investigar as denúncias. Ao longo de todo o ano de 2018, 63 boletins por homofobia foram registrados no estado de São Paulo, mas 23 foram transformados em investigação. Os números indicam uma queda no volume de investigações em relação ao ano passado, quando a cada 3 dos registros foi investigado. Em 2017, foram 60 ocorrências e 14 inquéritos. Para o Tony Reis, que é presidente da Aliança Nacional LGBTI+, a população LGBT foi estimulada a denunciar os crimes de homofobia e transfobia após a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que equiparou o crime de homofobia ao de racismo, mas ele afirma que as vítimas nem sempre sabem que é preciso prosseguir com a denúncia após o registro da ocorrência. Segundo ele, também faltam núcleos dedicados ao tema LGBT no Ministério Público, secretarias de segurança. Desde 2006, o Estado de São Paulo conta com uma delegacia especializada ao combate de crimes de intolerância, racismo, homofobia, xenofobia e também intolerância religiosa. É o chamado DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, para onde são encaminhadas vítimas desse tipo de crime. Atualmente, apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Piauí, Distrito Federal têm delegacias especializadas no combate à intolerância. Como a gente pode entender pessoas que são homofóbicas dentro da ótica espírita, Edson? Bom, Por que elas agem dessa maneira? então, aí, as pessoas que agem dessa maneira, elas, na verdade, elas não têm um conhecimento espírita. Até os espíritas. É verdade. Por que eu falo isso? Porque se você estudar a doutrina de fato, né, você vai e conhecer de fato, né? Porque o que é estudar a doutrina, na verdade, ouvintes? É você, de forma desprovida, né, de qualquer ideia pré-concebida, ter a capacidade de repensar os seus conceitos. Porque o Kardec foi um homem à frente do seu tempo, né? Na época dele, existia ali já uma como é que eu podia dizer? Existia um machismo, existia escravatura, existia situações de imposições, né, dos classes sociais e tal. E ele fez uma série de questionamentos aos espíritos que faziam ampliar, ou seja, abrir um leque de opções de você repensar as condições daquela época. E eu tenho até uma palestra, né, que eu fiz recentemente, Cláudio, que é Kardec, um homem à frente do seu tempo, para mostrar que muitas das coisas que ele levantou naquela época, né, que ele colocou para que as pessoas questionassem, já eram super modernas para a época, elas continuam até hoje. Atuais. Então o que acontece, na verdade, respondendo à tua questão? As pessoas, ao entenderem de fato a doutrina espírita, elas tendem a não se tornar homofóbicas, não se tornar racistas, não se tornar preconceituosas, porque elas vão compreender que o espírito, ele está além disso tudo. A condição humana é uma condição básica de sobrevivência, né, e de aprendizados múltiplos. Quando você se fecha para ter aprendizados com os diferentes, você se isola numa capacidade, numa situação em que você foi colocado justamente para obter aprendizado. Vou tentar explicar melhor. Se você no plano espiritual está convivendo com semelhantes, você vai se acomodar ali naquela situação, você não vai ter problema nenhum de relacionamento, de preconceito, por aí fora. Por quê? Porque são todos semelhantes.
Porém, qual é o aprendizado que você está tendo ali? Convivendo com semelhantes? Teoricamente nenhum, né? Então, para que você possa ter novos aprendizados, se desenvolver espiritualmente, e aí eu estou falando de se desenvolver espiritualmente, né? Tem que ficar bem claro isso. Você precisa de convivências com diferentes para que através dessa convivência você possa exercitar. Você possa exercitar no sentido de você realmente se questionar, de você se às vezes ter que engolir determinadas opiniões, determinadas coisas em detrimento a uma sociedade toda. É um exercício. É exercício da paciência, da benevolência, da caridade, da bondade, da aceitação do próximo e por aí afora. Então o que falta, na verdade, é compreensão. Falta sair fora das caixinhas, né, que se criaram, de padrões. Falta as pessoas se abrirem realmente para o novo. E a doutrina espírita é a doutrina que veio para fazer essas aberturas. Fazer com que as pessoas repensem conceitos. Porém, nem todos estão preparados para isso. Até mesmo no meio espírita. Por isso você acha que as casas espíritas deveriam se preparar melhor para receber o público LGBTI+? Você acha que elas ainda existem algumas coisas que precisam melhorar para justamente não entrar no preconceito, na discriminação? Então, quando você faz essa pergunta para mim, né, se as casas espíritas deveriam se preparar mais, eu diria que tem uma questão antes, Cláudio, que tem a ver com o que eu estou dizendo, né? As casas espíritas deveriam estudar mais Kardec. Verdade. Porque ao estudar o Kardec, né, e as pessoas que estudam Kardec terem essa compreensão dos direitos, né, e deveres, ter essa compreensão da aceitação do próximo e por aí afora, você está preparando essas pessoas naturalmente, não só para conviver com LGBTI, aliás, cresceu, né? LGBTI+, quer dizer, olha, eu acompanho esse processo aí, só fazendo um comentário à parte, eu acompanho esse processo, na minha época que eu comecei a entender esse assunto, era GLS. Foi mudando. Depois aumentou para LGBT, agora é LGBTI+. Ou seja, o que está acontecendo aí? É um movimento em que está cada vez mais atraindo, né, pessoas que se sentem diferentes, né, pessoas que precisam de alguma forma serem reconhecidas para lutarem por aquilo que elas acham que é os seus direitos. Então, voltando à questão, se a casa espírita deve ou não se preparar, né? Ela tem que se preparar, mas primeiro estudando de fato o Kardec. Porque quando você tem o estudo do Kardec, você cria pessoas de mente um pouco mais ampla, você cria pessoas com capacidade de aceitação, né, do diferente, com muito mais naturalidade do que sem o estudo. Quando as casas de fato estudarem mais Kardec, você vai ter um público, e você não precisa especificamente dar um treinamento para receber. Entendi. Porque a própria índole, a própria forma como uma pessoa vai se comportar na recepção das pessoas vai ser fraterna. Então você não precisa especificamente, isso é o meu modo de entender, né? Criar especificamente um grupo para isso. Porque senão você está fazendo descriminalização. Quando você cria um grupo... De uma certa forma... do tipo assim, imagina a seguinte situação, a casa espírita vai lá e treina um grupo para atender esse público. Tá certo? Aí chega alguém vai ter que classificar. Isso, é uma discriminação mesmo. Então, esse aqui vai para aquele grupo. Quer dizer, então já começa a ter ali um processo de descriminalização. E senão também a gente tem que criar um grupo para quem é protestante, para quem é católico, e aí fica dividindo, né? Então, aí fica complicado, porque aí você começa a realmente, de fato, não aplicar Kardec. Você não aplica o Kardec quando você faz isso. Tá certo? Então, de novo, eu vou insistir aqui no estudo da doutrina, né? O Kardec foi fantástico nessas questões, né, que ele coloca, de ampliar a mente das pessoas para o entendimento de que nós somos espíritos. E nós, como espíritos, habitamos provisoriamente um corpo físico para os nossos aprendizados.
Ah, você vai falar assim, puxa, beleza, então quer dizer que eu sou um espírito, eu estou habitando um corpo provisoriamente para o meu aprendizado. Qual aprendizado é esse? Aí é que entra uma série de questões interessantes. Cada um de nós é um universo à parte. Então, cada um de nós está vivenciando as experiências pré-escolhidas. Isso é um outro detalhe. Você não é imposto nada para você, você pré-escolhe, quer dizer, você escolhe antes de vir para o seu desenvolvimento. Então, quando eu entender isso, eu não vou mais criticar, eu não vou apontar dedo para o outro, eu vou olhar e tentar entender, puxa, por que aquela pessoa está passando por aquela experiência? Que tipo de aprendizado ela vai poder obter dali? E por que eu estou passando por essa experiência? Que tipo de aprendizado, como espírito, eu posso tirar disso daqui? Mas para isso é preciso ter essa compreensão, é preciso sair dos lugares comuns que se criaram, é preciso sair dos conceitos religiosos que também impõem comportamentos, é preciso sair desses conceitos de culpa, de condenações, de castigos. Porque tem muita gente, Cláudio, por incrível que pareça, que acha que a pessoa que nasce numa condição dessa diferenciada, diferente da dela, é uma pessoa que está sendo castigada. E tem muita gente que pensa isso. Quando, na verdade, eu já tenho um olhar diferente. Eu acho que é uma pessoa corajosa, porque ela está experienciando uma situação que eu mesmo, por exemplo, não sei se eu estaria preparado. Olha como o olhar tem que ser diferente quando você tem uma compreensão um pouco mais ampla da doutrina. Ao invés de você olhar, né, com aquele olhar de superioridade seu, né? Olha, eu estou bem, mas aquele ali deve ser um pecador de mão cheia, está pagando. Por exemplo, tem pessoas que acham que o homossexual, por exemplo, de hoje, é um homem do passado que fez barbaridades sexuais com as mulheres e agora ele está tendo que arcar com as consequências. É que é uma visão que é de castigo, né? Então, você fez tal coisa, vai isso aí é uma visão de um Deus, de Moisés, aquele Deus que Moisés apresentou, que era um Deus punitivo. Está faltando, inclusive, não só a estudar a doutrina, como está faltando também estudar Jesus. Tem nada a ver com a doutrina nessa questão. Claro que não. Que o pessoal acaba vendo a reencarnação como uma espécie de lei de pena de talião atualizada, né? Você fez X, vai passar por Y na próxima vida. E não é dessa maneira. Não é nada disso. É escolha. Você escolhe o que você quer passar para as suas experiências. Então, voltando, eu queria insistir um pouco com essa questão. Ao invés de você olhar essas pessoas como pessoas que são inferiores a você, por exemplo, quando você tem esse tipo de olhar, que tipo de espírita você está sendo? Ou que tipo de cristão você está sendo? Ou melhor, Jesus, o que ele faria em situação como essa? Ele afastaria essas pessoas e as condenaria? Ou ele as recepcionaria? Com certeza recepcionaria. Então, sem que cristão julgamento. É você, que espírita é você ao lidar desta forma. Então, quando eu olho com preconceito, na verdade, quando eu aponto dedos, eu estou me colocando na condição de superior. E será que eu posso me considerar superior? Espiritualmente falando, uma pessoa superior não agiria assim. Com certeza. Olha como é que o superior, ele sempre inclui, né? Você pega os espíritos superiores, sempre estão naquela questão de incluir, né? Nunca de rechaçar, de eliminar. É exatamente isso, ouvintes. Bacana.